São Paulo tem 8 milhões de automóveis. Se todos forem às ruas, não há lugar para estacionar. A busca pela mobilidade urbana tornou-se um desafio para todas as grandes cidades. O dado positivo, segundo uma pesquisa do Ibope, é que 80% dos paulistanos deixariam o carro em casa caso houvesse uma boa alternativa de transporte. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo hoje fala sobre mobilidade urbana. Para discutir o assunto, recebemos o jornalista e administrador Leão Serva, criador do aplicativo Sem Carro. Ele escreve sobre vida na cidade no jornal Folha de São Paulo. Também no programa, o consultor de políticas de mobilidade urbana, Daniel Gucci, diretor da Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo e líder da rede Bicicleta para Todos. Daniel, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. O uso da bicicleta como transporte já é uma realidade em São Paulo? Olha, essa é uma ótima pergunta. Primeiro porque a gente precisa, de fato, estabelecer essa pergunta como ponto de partida, porque ela já é, no nosso ponto de vista, já tem sua resposta bastante consolidada na cidade. Então, a bicicleta ela é uma realidade e, reconhecendo o papel histórico dela, ela sempre foi uma realidade. Eu acho que o que há hoje de diferença é que a gente, hoje, o movimento, as discussões, as soluções, né, quer dizer, acabaram tomando um pouco a pauta, seja da imprensa, de setores da sociedade. Mas a bicicleta sempre foi uma parte importante da solução de mobilidade urbana para a cidade de São Paulo. Então, a gente partir da premissa de que ela é uma realidade e, a partir de agora, poder discutir como se dá as relações de intermodalidade, como ampliar, aumentar o uso, como promover o seu uso, quais são as melhores formas da gente também introduzir a bicicleta no seu aspecto talvez mais holístico, mais interessante, relativo à economia, relacionado com a saúde pública, relacionado com a educação, relacionado com aspectos de segurança, relacionado com o uso e ocupação do solo da cidade, ou seja, todos esses aspectos que a bicicleta tanto introduz questões tão importantes e soluções importantes, é a partir desse ponto que eu acho que a gente está vivendo e tem melhorado o debate. Então, é uma pergunta interessante até porque a resposta ela já está muito consolidada. É uma realidade, sempre foi e vai ser cada vez mais uma realidade. Leão, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Obrigado a você, Gilberto, obrigado aos espectadores. Você tem citado uma frase do arquiteto Jaime Lerner de que o carro é o cigarro do século XXI. Realmente hoje o carro é um mau negócio? Como é viver sem carro em São Paulo? Eu acho que o ex-prefeito e ex-governador Jaime Lerner é um frasista maravilhoso. E ele criou essa frase que eu acho que é muito representativa. O século XX foi marcado por um crescimento muito grande do consumo de cigarro e nós terminamos vendo o cigarro como um malefício para a sociedade. E o carro é um pouco isso também. Quer dizer, o carro é o grande poluidor das grandes cidades do mundo e isso é gravíssimo com todas essas questões de mudanças climáticas. E, além disso, o carro congestiona as cidades. O carro é o colesterol que trava, entope as nossas artérias, que são as ruas e avenidas. E, portanto, andar de carro não faz mal só para a gente, para o indivíduo que guia o carro, que aumenta muito as taxas de risco de infarto, por exemplo, como também ele paralisa a cidade, ele paralisa todas as outras pessoas da cidade. Então, de fato, o carro é um cigarro do século XXI e ele precisa ser combatido como foi combatido no século passado o uso do cigarro. Desde logo com a repressão, digamos assim, ao uso do automóvel ou pelo menos ao incentivo. Porque hoje, se a gasolina for cobrar, se a gente puser no preço da gasolina todos os custos que a gasolina tem, ela deveria custar R$10 o litro. Toda a diferença entre R$10 e aquilo que a gente paga é um subsídio que toda a sociedade paga para quem guia o automóvel ter uma gasolina mais barata. Isso é um absurdo, porque só na cidade de São Paulo 50% das pessoas têm carro. No resto do Brasil, tem regiões onde 20% das pessoas têm carro. E todo o imposto do Brasil inteiro é
carreado para haver um desconto no preço da gasolina desses que em muitos lugares são apenas os mais ricos. Quer dizer, é um Robin Hood ao contrário, o uso do automóvel, o incentivo ao uso dos automóveis. Correto. E ele não compensa também como investimento, né? O preço que se paga nele pelo retorno que dá. O banco Morgan Stanley classificou como o pior investimento no planeta. Por quê? Porque você compra um carro, vamos dizer, um carro médio, 40 mil reais. Você põe na poupança 40 mil reais, ao final de um ano você vai ganhar pelo menos mais 4 mil reais. O carro, para existir, um carro de 40 mil reais, custa cerca de 20 mil reais por ano. Entre impostos, que você paga impostos, o seguro que você paga, o estacionamento, porque você sai de casa tem que estacionar em algum lugar, a gasolina, depreciação. A depreciação, porque ele perde valor a cada tempo. Para o final do ano você ter os mesmos 40 mil, você gasta outros 20 mil. E o carro só é usado 7% do tempo de vida útil. Pense no seu carro, você, espectador, e nós aqui. Quer dizer, o carro fica parado 93% do tempo de vida útil dele. Essa provocação que o Leão faz é sensacional, porque de fato é o pior investimento. 25% de toda a área construída é para guardar esses carros. Então, do ponto de vista até do investimento público, de recapeamento, né, tapa-buraco, operação de trânsito, semaforização, obras viárias, tudo isso é pago por toda a sociedade. Leão, segundo pesquisa do Ibope, encomendada pela rede Nossa São Paulo, 45% dos paulistanos usam o carro diariamente. Mas esse número vem caindo. Esse é um dado bastante positivo, não? Veja, o número vem caindo, de fato. Eu acho que esse número está superdimensionado. Os dados de origem e destino e outras pesquisas mostram que cerca de 30%, um terço das viagens é feita de automóvel. Provavelmente essas pesquisas são feitas assim, você pergunta para a pessoa, você usa o carro? E a pessoa lembra de usar o carro e se ela usou 2 dias por semana, ela dirá, usei. Mas provavelmente 33% a 35% das viagens são feitas de automóvel. É muito, né? É o que a gente já está vendo que é muito. Nos dias de chuva, por exemplo, quando muitas pessoas que andam de transporte público saem de carro, a cidade já para. Num dia, num feriado, numa véspera de feriado de verão, quando todo mundo sai de carro para depois ir para a praia, a cidade entope completamente, né? Então, já com 35% já é muito, vamos dizer, já é demais. Agora, de fato, vem diminuindo e várias coisas explicam a diminuição. Uma é que o transporte público na cidade de São Paulo melhorou muito. O metrô hoje é muito mais eficiente, se a gente somar metrô e CPTM, é muito mais eficiente, presente em vários lugares da cidade e tal. Os ônibus têm uma capilaridade muito grande, então é raro um lugar da cidade onde você não tenha ônibus acessível. E o congestionamento, à medida que ele aumenta, as pessoas olham e falam assim, puxa, que congestionamento, eu vou de metrô. Então, quando o carro fica muito lento, as pessoas se deslocam, digamos, de transporte público, metrô, ônibus. A bicicleta criou mais até do que ser, digamos, percentualmente muito importante, a bicicleta mudou a cara da cidade. Então, tudo isso pressionou para uma redução do número de viagens feitas de automóvel. Daniel, ainda falando da mesma pesquisa, apenas 13% dos paulistanos disseram que não usariam de jeito nenhum a bicicleta como meio de transporte. Em 2007 eram 34%. Isso também é um dado bastante positivo, né? A mesma pesquisa aponta 83% da população hoje, da população que dirige, 83% diz que gostaria de deixar de usar o carro, que é um dado incrível por si só, porque mostra, na verdade, para todos os outros meios de transporte que não o carro, que é possível a migração modal. Portanto, se você ofertar boa infraestrutura, se você mostrar que para qualquer outro meio de transporte ele pode ser mais rápido, mais ágil, mais prático e mais econômico, as pessoas vão passar a migrar. Então, o congestionamento, até como o Leão próprio citou, ele é até um aliado nosso, porque ele passa a estressar a relação das pessoas com o carro,
que fica muito mais viável, obviamente, você pensar na migração e deixar de usar o carro para usar o transporte público, para usar a bicicleta, para caminhar. Então, é importante até que a gente comece a discutir políticas de desestímulo ao uso do carro para também estimular outros meios de transporte, porque enquanto alguns deslocamentos continuarem sendo mais rápidos, mais práticos e às vezes até mais econômicos fazer com transporte individual motorizado, as pessoas vão continuar fazendo isso. Mas quando elas começarem a fazer essa conta e perceberem que de bicicleta pode ser tão ou mais rápido e prático, muito mais econômico, muito mais prazeroso, e tem um outro elemento que as pessoas têm dito muito nas pesquisas que a gente faz de perfil, que tem crescido muito, que é saúde. Quer dizer, as pessoas estão buscando também outras formas de se deslocar na cidade como elemento para a sua saúde, seja ela mental, seja ela física. E a bicicleta ela não tem que ser vista como alternativa, porque o sistema de transporte ele é um ecossistema. Então, eles são integrados. Então, a bicicleta tem que ser vista como parte desse sistema, não como um transporte alternativo. Então, a gente tem também buscado mudar muito dessas nomenclaturas, até para conduzir por uma rede, né, de transportes na cidade de São Paulo, que uma possa dialogar com a outra, integrar a outra. Não necessariamente significa que a bicicleta só atenda a curtas distâncias. Isso também não é verdade, até porque 60% dos ciclistas paulistanos se deslocam para mais de 5 quilômetros. Eu acho que há muitos desafios para a gente tocar à frente e a bicicleta, nesse aspecto, ela é parte importante da solução. No próximo bloco, vamos falar sobre o número de mortos no trânsito no Brasil e as propostas para a mobilidade urbana. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Se tivesse um bom transporte na cidade, você deixaria o carro em casa? Sem dúvida, tranquilamente. Com certeza, só não faço isso porque não tem jeito mesmo. O que você acha do trânsito e das condições de transporte na cidade? A infraestrutura de São Paulo é bastante precária, assim, ela não foi planejada e nem reestruturada de forma adequada a atender tanto pedestres quanto motoristas. Se a maioria começasse a usar o transporte coletivo, acho que talvez ajudaria a reduzir mais, né? Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre mobilidade urbana. Para discutir o assunto, recebemos o jornalista Leão Serva. Ele escreve sobre vida na cidade no jornal Folha de São Paulo. Também no programa, o consultor de políticas de mobilidade urbana, Daniel Gucci, diretor da Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo. No bloco anterior, lembramos do altíssimo número de mortos no trânsito no Brasil. Leão, é uma chacina silenciosa, né? Como você já escreveu em um dos seus artigos. São 120 mortos por dia no trânsito no Brasil. Os números são sempre assustadores. Esses dias eu estava lendo um artigo de uma pessoa que lembrou de um dado chocante. Em toda a guerra do Vietnã, o número de americanos mortos na guerra foi 30 mil pessoas. O Brasil mata 45 mil pessoas por ano no trânsito. Quer dizer, o trânsito brasileiro mata por ano toda a guerra do Vietnã, tudo que a guerra do Vietnã fez, e a gente não para de ver filmes sobre a guerra do Vietnã e tal. Quer dizer, é uma guerra, é uma chacina, é algo realmente que deveria chocar, acho que o espectador brasileiro. A gente deveria ficar todos os dias muito indignado com isso. E uma das coisas que é mais assustadora é essa história da velocidade no trânsito. Porque os estudos mostram que um carro a 30 km por hora, a chance, se uma pessoa for atropelada por um carro a 30 km por hora, a chance dela sobreviver é altíssima. É mais de 85%. Mais de 85%. Agora, se o cara é atropelado por um carro a 50 km por hora, a chance dele sobreviver já é bem abaixo de 50%. Um carro a 70 km por hora, a chance dele morrer é 100%. Então, a velocidade ideal seria entre 30% e 40%, 30 e 40 km por hora, para a gente reduzir realmente a chance de atropelamentos fatais.
Mas como isso é, do ponto de vista da fluidez, isso seria uma medida muito impopular, as cidades têm adotado alguma coisa entre 40 e 50 km por hora. Mas você vê a reação que teve aqui em São Paulo no começo, Correto. foi muito contrária. Mas agora que os números estão saindo, a gente vê, quer dizer, mesmo quem antes reclamava, hoje reconhece que quando você vê uma coisa assim, você se assusta, você breca, com 50 km por hora você breca e consegue brecar, né? Então, essa é uma medida que realmente eu acho vai fazer história na cidade de São Paulo pela redução do número de mortos no trânsito. Claro. Daniel, a redução da velocidade nas marginais diminuiu em 36% o número de acidentes com vítimas. Esse também é um dado bastante positivo. Vale dizer que há uma tendência já desde 2010, uma tendência de queda de mortes no trânsito de São Paulo, o que várias gestões já implementaram, inclusive redução de velocidade em vias expressas, nas vias arteriais, não é? Nas principais, em algumas coletoras, e agora estabelecer o teto de 50 km por hora nas arteriais é talvez a medida de fato mais importante, porque é nas arteriais onde se dá o maior número de mortes, as maiores colisões, os maiores atropelamentos, né? Tem várias questões aí, a própria infraestrutura cicloviária ajuda muito nesse aspecto, quando ela, na verdade, também traz para a visibilidade uma parcela importante da população que estava invisível no trânsito. Além do fato de você também mostrar que tem bicicletas circulando, tem ciclistas circulando, tomem cuidado, tem também uma série de medidas de aumento de fiscalização que também diminuem a importância disso. Então, a velocidade, como o Leão disse, é um fator importantíssimo, não é? Não só para reduzir as velocidades, mas inclusive para melhorar a fluidez, né? Há um senso comum de que reduzir velocidade máxima você perderia a velocidade média, e é justamente o contrário, né? Nas teorias de tráfego, de engenharia de tráfego, você tem aquilo que eles chamam de... Foi um experimento americano da teoria do grão de arroz, que se você jogar num funil todo um saco de arroz ao mesmo tempo, ele trava. Se você jogar aos poucos, o grão de arroz vai passando pelo funil sem nenhum problema. O trânsito é a mesma coisa, quer dizer, se você jogar todo mundo a uma velocidade alta para determinados funis na cidade, o trânsito vai travar. Agora, se todos dirigirem a velocidade baixa e constante, melhora a fluidez. Tanto que nas marginais, Tietê e Pinheiros, com a redução da velocidade máxima, houve uma melhora no trânsito, porque melhora a velocidade média e também reduz a distância entre os carros, o que faz com que essa velocidade média e a fluidez melhore. Então, agora, com relação ao número de mortos, é talvez a principal questão. A gente tem batalhado em São Paulo para trazer a agenda Vision Zero, que é uma agenda internacional associada hoje a um protocolo que o Brasil é signatário com a Organização das Nações Unidas para reduzir até 2020 em 50% os mortos no trânsito. O que nós fizemos, e já se passou metade desse tempo, que nós assinamos em 2010 isso, o que nós fizemos foi justamente o contrário no Brasil. Nós aumentou-se o número de mortos ao invés de estar reduzindo. São Paulo, diferente do Brasil, tem reduzido por importantes políticas como essas que nós citamos. Mas é preciso um movimento nacional para a gente trazer um entendimento de que nenhuma morte pode ser aceitável no trânsito. Todas as mortes são evitáveis. Portanto, quando a gente fala até de acidentes de trânsito, a gente está incorrendo de um equívoco muito importante, porque não são acidentes. Acidente, até pela definição do dicionário, são aqueles eventos em que nós não temos como evitar. E se nós temos como evitar, portanto, não é acidente. Então, nesses casos, a gente está falando de colisões e atropelamentos evitáveis. Então, é importante que a gente traga essa agenda como uma agenda de saúde pública, uma agenda de urgência pública, que de fato é isso. Como o Leão disse, matou mais do que uma guerra do Vietnã, mata por ano mais do que 4 anos da guerra do Iraque. Leão, eu gostaria também que você falasse sobre o seu aplicativo Sem Carro. O que aconteceu? Nós fizemos durante 2012, 2013, 2014 um guia, um livro, que é um guia Como Viver em São Paulo Sem Carro, que dá sugestões de opções, de coisas para fazer. Mas hoje todo mundo está buscando muito essas informações em smartphone. Então a gente transferiu, digamos, essa lógica para o smartphone. E a ideia é que se você
tá, digamos assim, o motorista do automóvel tem o Waze para ajudá-lo, tá certo? E a ideia foi criar uma alternativa desse tipo. Então, se É chamado até do Waze da caminhada, né? É chamado pela Vejinha. Né? Se eu estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo e vou para algum lugar diferente, se você puser esses dois, origem e destino, ele te dá as opções de deslocamento, de tempo e dinheiro e custo, a pé, de bicicleta, de transporte público, ônibus, metrô e trem, de táxi, de Uber, e agora também de outras formas de compartilhamento de carro, essas empresas novas, tipo Fleet, Zascar, quer dizer, todas essas opções aparecem, e mesmo caronetas, que é uma forma de carona. Então, com isso, quer dizer, fica muito difícil a pessoa não visualizar uma boa opção para ir sem usar o automóvel. Tá. E outra questão importante para a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana na cidade é a questão dos corredores também, né? Que você... Sim, isso é uma questão... Já existem, já foram implantados, mas ainda... Nós temos na cidade de São Paulo cerca de 100... ao redor de 100 quilômetros de corredor, um pouco mais de 100 quilômetros de corredores na cidade de São Paulo. O prefeito Haddad prometeu fazer 150 quilômetros, não vai conseguir. Ao final desse mandato, deve conseguir inaugurar uns 30 e poucos. Na verdade, a cidade de São Paulo precisa de alguma coisa como 300 quilômetros de corredores de ônibus. 300. 2 a 3 vezes tudo que a gente tem hoje. E o corredor de ônibus é muito mais barato do que o metrô, muito mais rápido. Então, como solução para o transporte público na cidade, é o que de mais urgente precisa ser feito. Qualquer que seja o prefeito a ser eleito nessas eleições, terá que ter uma verdadeira obsessão em conseguir realizar essa meta de mais 150 quilômetros de corredores de ônibus nos próximos 4 anos. Isso já vai ser algo assim bom, mas não o suficiente, porque a gente precisaria, a rigor, de 300 quilômetros de corredor de ônibus para resolver áreas onde não tem metrô ou levar as pessoas até o metrô aonde tem metrô. Queria agradecer a presença e você gostaria também de deixar algum contato? facebook.com/Como Viver em São Paulo Sem Carro. É a nossa página e ali a gente responde mensagens também. Entre em contato conosco. Ok. Daniel, nosso tempo já está se encerrando, infelizmente, mas eu gostaria que você falasse rapidamente sobre iniciativas como a aprovação aqui na Câmara do cartão do ciclista e também de benefícios concedidos a quem usa a bicicleta para ir ao trabalho. A gente, na associação, na Ciclocidade, nós fazemos uma incidência em 3 frentes para a promoção do uso da bicicleta. A gente tem uma frente de produção de dados, então uma área de pesquisa em que a gente estuda, aprofunda o conhecimento sobre o uso da bicicleta em São Paulo. Nós temos uma frente que a gente chama de participação pública, em que a gente ocupa espaços institucionais de diálogo com o poder público, seja na Câmara, seja nos conselhos, seja na Câmara Temática de Bicicleta, que foi um órgão que nós criamos, vinculado ao Conselho de Trânsito e Transportes, para discutir com o prefeito, com o secretário de Transportes e com o corpo técnico da Prefeitura essas políticas cicloviárias que estão em implantação na cidade. E nós temos também uma área de cultura e formação, onde a gente faz eventos, ações que promovem a cultura da bicicleta na cidade de São Paulo. Então, a gente, na verdade, estende aos telespectadores e às telespectadoras que entrem no nosso site, né, ciclocidade.org.br, para entrar em contato conosco, se tiver interesse, se associar, né? Nós somos uma associação que tem caráter associativista, portanto, a gente vive do que os nossos associados, da que as associadas e os associados querem fazer, portanto, nós somos muito mais um fio condutor dessas demandas do que efetivamente uma associação top-down, né? A gente quer que seja mais, nós somos e queremos ser cada vez mais horizontais e, portanto, a gente quer ver não só o movimento social vinculado à bicicleta fortalecido, como essa agenda cada vez mais fortalecida, ampliando o uso da bicicleta no centro expandido, como a gente tem visto crescer pelas nossas contagens de ciclistas que a gente faz, pelos dados, a gente tem visto crescer muito, mas especialmente diminuindo as distâncias, especialmente as distâncias e barreiras sociais que nós temos ainda na cidade, especialmente com a periferia e com a região metropolitana de São Paulo.
Ok, Daniel, muito obrigado pela presença. São muitas questões a ser tratadas aqui, infelizmente o tempo está acabando, mas é um tema que voltaremos a tratar com certeza. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.